Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is. Produção de borracha nativa e seringalhas de cultivo do Sudeste Asiático. Bom, deixamos claros os fatos de que a seringa ela é uma planta nativa brasileira. Só que devido ao seu, na época, ser um valor muito alto de comércio, alguns estrangeiros vieram e se apropriaram dessas mudas para produzi-las no Sudeste Asiático, devido ao seu clima que é propício para a produção dessa planta. Então formaram-se duas grandes polos mundiais de produção de borracha, que foi a Amazônia, no Brasil, e o Sudeste Asiático. Bem, entre o final do século XIX e a primeira década do século XX, a economia amazônica passou por um grande auge na economia. Belém e Manaus foram as cidades que concentraram os dividendos dessa atividade. Agora, por que eles tinham essa grande quantidade de dinheiro naquela época? Bem, agora entra a parte dos acordos de Washington e Batalha da Borracha. O que foi o Acordo de Washington? O Acordo de Washington foi um acordo assinado em Washington, nos Estados Unidos, que proclamava total dependência do Brasil com os Estados Unidos. Em que quesito? Toda a borracha extraída das seringueiras brasileiras eram comercializadas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, em questão, não poderia pegar borracha de nenhum outro país além do Brasil. Agora, por que isso ocorreu? Porque no auge da Segunda Guerra Mundial, o Sudeste Asiático foi tomado pelos japoneses, todo o seu Sudeste Asiático. E os japoneses, como estavam do lado oposto aos Estados Unidos, cortaram todas as relações econômicas com o tal. Estados Unidos não tinha outra opção além de recorrer ao Brasil. Logo, o Acordo de Washington foi criado. Com o Acordo de Washington, consequentemente, começou a Batalha da Borracha, que não foi uma batalha, guerra específica, não foi um conflito, mas sim algo mais ideológico. Uma grande população de nordestinos veio à região, motivados pelo governo brasileiro e conhecidos também como soldados da borracha. Os soldados da borracha eram pessoas que vieram de bem longe para a região de Manaus e Belém, a fim de pegar as seringueiras e tirar seu látex, a fim de combater o nazismo. Claro, essa foi apenas uma ideologia, não teve nenhuma batalha específica. Foi um esforço bruto e recorrente na Segunda Guerra Mundial. Nessa época também foi criado o Banco de Crédito de Borracha, um banco estatal brasileiro, mas com 40% do seu capital pertence à agência governamental estadunidense Hoover Reserve Company, a Superintendência do Abastecimento do Vale Amazônico e o Serviço de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, ambas criadas na época justamente para proteger e agrementar a extração do látex na floresta. E essa foi a Batalha da Borracha. A economia regional passou por uma rápida e efêmera euforia com o aumento da produção de látex. Bom, devido aos acordos de Washington, existia uma grande demanda pela borracha brasileira. Então, devido a essa grande demanda, a produção aumentou-se muito. Isso que decorreu nesse grande número de migração dos nordestinos para o meio amazônico, para poder trabalhar, porque era um meio muito lucrativo mexer com borracha na época. Esses soldados da borracha, eles eram levados quase que ao sistema escravista, pois eles trabalhavam e deviam aos seus contratantes, porém viam que existia uma espécie de lucro, pois conseguiam mandar dinheiro para suas famílias para que essas pudessem subsistir. Bom, depois dos países aliados retomarem o controle dos seringais do Sudeste Asiático, reduziu-se consideravelmente e progressivamente o interesse pelo produto amazônico. Isso quer dizer que depois que os soldados aliados retomaram aquela faixa de produção do Sudeste Asiático, eles viram que, devido a esse processo da borracha ter sido mais industrial do Sudeste Asiático, ou seja, eles produziam de forma mais
comercial. A seringa ela era plantada lado a lado, uma forma mais que uma linha de produção. Logo se tornava economicamente mais viável trazer a borracha do Sudeste Asiático do que comprar a brasileira, pois a brasileira se encontrava no meio da Amazônia, da floresta, e a difícil extração, os combates constantes com os nativos tornavam essa borracha mais cara. Com o fim da guerra, o Brasil passou por um processo de redemocratização. Isso quer dizer que depois que o preço da borracha brasileira decaiu drasticamente, um dos cargos-chefes do Brasil em questão de economia era investir na borracha. O preço caiu, o Brasil entrou numa crise financeira tremenda e passou por esse processo de redemocratização para rever todos os processos estatais, econômicos e recomeçar todas essas políticas públicas de forma que o Brasil pudesse se recuperar da crise. E isso veio a defesa do preço da borracha vegetal. O Brasil teve que defender o preço da sua borracha, com todos os processos de políticas públicas, de comprar a própria borracha, o governo comprar, para que o preço não decaísse tanto. Porém, o setor extrativo passava a se deslocar da exportação internacional ao abastecimento das indústrias do Sudeste brasileiro, mas essas indústrias não queriam comprar o produto a preços superiores aos das cotações internacionais. Isso quer dizer que o brasileiro não queria comprar a própria borracha, porque ela é economicamente mais cara do que comprar a borracha do Sudeste Asiático. Isso tornava a produção de borracha mais cara que o próprio brasileiro comprar. Então decorreu nesse problema. E nesse cenário, na Constituição de 1946, se aprova o artigo 191, de autoria do deputado amazonense Leopoldo Pérez, determinado o investimento de 3% da renda tributária nacional para a valorização da Amazônia. Desde então, os recursos federais à região eram definidos ou justificados como pertencentes ao cumprimento desse artigo, mesmo que em montanhas inferiores aos 3%, os representantes da burguesia regional ligada ao extrativismo continuaram a pressionar o governo e manter a política de sustentação dos preços da borracha. Os recursos para sustentar tal política sairiam do Fundo da Valorização Econômica da Amazônia. Apesar dessa política responder aos interesses regionais, a criação da CEDB trouxe um elemento novo. Ela era composta por 3 membros, representando produtos de borracha, BCP, indústria manufatureira, e seria presidida pelo ministro da Fazenda. O BCP esteve ligado à produção extrativista amazônica durante a década de 1940, sendo transformada em seguida no Banco de Crédito da Amazônia S.A. Com a aprovação do artigo 199 da Constituição de 1946, abriu-se uma discussão com pontos de vista diversos entre técnicos, estudiosos, parlamentares, sobre a conformação do Plano da Valorização da Amazônia. Em 1949, Eduardo do Viver, deputado amazonense, apresentou no Congresso Nacional um substitutivo a um projeto que versava sobre o Plano da Valorização da Amazônia. Nele se propõe a criação da Superintendência de Valorização da Amazônia como instituição executora. A Lei nº 1806, a princípio, criava a SPVA, Superintendência de Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Anexava ao seu território o estado do Maranhão, Goiás e Mato Grosso, não por características morfogeológicas ou de vegetação, mas apenas para facilitar o planejamento econômico na região e sua integração ao restante do país. Esta lei foi criada em 1953 com o objetivo de elaborar e conduzir um plano de desenvolvimento para a região.
Foi uma proposta inovadora no planejamento brasileiro, ainda em seu nascedouro e sem os instrumentais e conceitos norteariam o desenvolvimento econômico nacional. Em 1966, porém, foi aprovada a nova lei, a número 5.173, que extinguiu a SPVA e a criou a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi extinta em 2001 após diversas denúncias de problemas de desenvolvimento da sua administração. Em substituição à SUDAM foi criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, ADA, no mesmo ano. E por fim, em janeiro de 2008, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva recriou a SUDAM, extinguindo a ADA. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, ela é uma autarquia do governo federal do Brasil, que foi criada no governo do presidente Castelo Branco em 1966, com a finalidade de promover o desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados, nacionais e internacionais. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how